A gente vai fazer uma aplicação de matrizes, sobretudo o conceito de matrizes inversas, que foi o último que nós estudamos, em algo que é de interesse, sobretudo do pessoal que trabalha na área de administração ou engenharia de produção, que é o que nós chamamos de regressão linear. Né? Regressão linear nada mais é do que a gente ter um conjunto de pontos que podem ser obtidos através de formas experimentais, como ensaios laboratoriais, por exemplo, ou pode ser feito por medições em campo de determinadas quantidades, enfim, problemas diversos, e nos quais a gente pretende observar o quanto esses pontos estão distantes ou não de uma determinada reta. Por isso chamado então de regressão linear. Então a ideia dessa parte é a gente trabalhar com um conjunto de pontos que pode ser representativo de amostras, né, provenientes de qualquer fenômeno e a gente tentar então verificar se é possível construir uma reta que melhor aproxime esse conjunto de pontos. Para isso foi desenvolvida uma técnica que utiliza então matrizes, certo? Mas para a gente entender melhor isso, nós vamos começar então vendo como que a gente teria esse conjunto de pontos, né, do ponto de vista gráfico, né, utilizando então uma ferramenta gráfica de apoio. E aí, por simplicidade, a gente vai utilizar o GeoGebra, então, que é uma ferramenta gráfica gratuita para a gente obter então a colocação desses pontos e verificar qual é a ideia inicial então da gente fazer esse processo que nós chamamos de regressão linear, tá? Então, esse primeiro exemplo, ele trata dessa regressão através de mínimos quadrados. A princípio, a gente não vai utilizar matrizes, então não fiquem muito preocupados com essa questão de matrizes inversas. A princípio, daqui a pouquinho, a gente vai fazer o ajuste dessa curva que a gente vai utilizar como motivação, utilizando o método matricial. Tá? Então, a ideia é o seguinte: determinar uma reta que pareça ajustar melhor os pontos 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4 e 5, 6. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar esses pontos num gráfico para eu poder verificar se é possível de fato construir uma reta que melhor os aproxime, tá bom? Então, para isso, eu vou mostrar a vocês aí o GeoGebra. Vamos lá. Já está aí na tela para gente. E agora vamos começar como primeiro como que a gente pode marcar os pontos. Então, para quem nunca mexeu com GeoGebra, eu vou primeiro colocar então os pares ordenados que definiram os pontos que estão ali no enunciado. O primeiro par ordenado então é um 1, eu vou simplesmente colocar aqui o parêntese 1 e dou Enter. Ele já vai lá e lança o ponto, que ele está chamando de A, tá bom? O próximo par ordenado é o par ordenado 2, 2. Pronto, lançou o ponto B. O próximo par ordenado é o par ordenado 3, 4. Lançou o ponto C. O próximo par ordenado é o ponto 4, 4. Ponto D. Por fim, então, eu tenho o último par ordenado, que é o ponto 5, 6. E é o ponto E, que não apareceu aqui, eu vou arrastar melhor para visualizar. Então, coloquei aí os 5 pontos em azul. E agora a nossa ideia é tentar achar um ponto, aliás, uma confecção de uma reta que passe por esses pontos, tá? Então, qual é a ideia, né? Se eu tentar passar pela reta, por exemplo, que passa pelo ponto AB e o E é possível, eu vou traçar aqui y igual a x, está aqui em verde. Essa reta passa pelo E, não, pelo A, B e pelo D, certo? Só que exclui o C e o E. Então, a ideia é a gente encontrar
uma reta que tente se aproximar o melhor possível dos 5 pontos. Alguns deles podem estar incluídos, outros não, tá? Então, eu vou começar com uma escolha, tá? Então, vou colocar lá no quadro, antes da gente continuar, que eu vou começar com uma escolha específica de uma reta nessa nossa aproximação, um chute, digamos assim, tá? Então, passo 1, deixa eu colocar aqui. Iniciamos a escolha da reta que melhor aproxima os pontos a partir de uma sugestão, é uma palavra mais bonita para chute, né? Da reta y igual a meio mais x, ok? Então, vamos ver como é que fica lá no GeoGebra essa reta, tá bom? Então, y igual a meio mais, deixa eu botar um meio aqui com 0,5, mais x. Não, ficou em azul, deixa eu trocar a cor aqui para ficar diferente. A outra já está em verde, vamos botar em rosa então. Então, essa reta que eu acabei de desenhar, né, a reta em rosa, ela era paralela ao nosso chute inicial, certo? Que foi a reta que passava ao mesmo tempo pelos pontos A, B e D, sendo que essa reta em rosa ela não passa por nenhum deles. Observem, certo? Não passa pelo A, pelo B, pelo D, nem pelo C e pelo E. No entanto, a distância que esses 5 pontos têm dela é uma distância mais ou menos parecida, se a gente for olhar, e equivalente em cada um deles. Então, uma primeira tentativa seria a gente estabelecer essa reta como uma das possíveis aproximações. Só que não tem como a gente avaliar isso se a gente não calcular o que nós chamamos de erro dessa aproximação, certo? Então, para fazer aí um contraponto, eu vou sugerir uma outra reta para a gente avaliar em comparação com a rosa. A verde nem tanto, porque a verde realmente, se a gente for olhar, apesar dela passar por 3 pontos, ela exclui outros 2. Então, ela não estaria aí no universo de uma boa aproximação. Eu vou sugerir uma outra reta, que é a y igual a 1,2 vezes x. Vou trocar a cor para ela ficar muito parecida. Acho que tá bom essa cor. Então, se a gente for observar essa reta laranja, ela está bem próxima do ponto A, do ponto B, próxima do C, do D nem tanto, e ela passa pelo ponto E. Então, talvez essa reta 1,2x ela esteja melhor do que as outras duas retas que nós sugerimos até agora. Mas para a gente ter uma ideia se de fato essas aproximações, como eu estou dizendo, são chutes, certo? A gente não tem ainda ciência de que todas elas funcionam ou não, a gente precisa avaliar o que nós chamamos de erro. E aí é que entra a questão do que nós chamamos de mínimos quadrados, porque a gente vai fazer o cálculo do erro dessas aproximações a partir de uma ferramenta chamada soma do erro quadrático. Tá? Então, estou baixando aqui esse desenho para a gente colocar lá no nosso quadro, tá? E aí, depois que a gente tiver com ele feito, né, a gente então colocar lá quais foram as nossas tentativas de aproximações para esse conjunto de 5 pontos e avaliar então de alguma forma o erro que aconteceu, certo? Então, estou abrindo aqui a figura para eu colá-la lá no quadro posteriormente.
e vou botar aqui, e também pelas retas y igual a x foi a primeira, né? E y igual a 1,2 vezes x foi a outra. Então, agora acho que já dá para a gente colocar aqui essas aproximações, né? Então, o desenho aí dos pontos e o desenho das retas, tá? Então, eu vou colocar aqui ao lado quem foi vou botar aqui quem são as retas, né? Para a gente não ter dúvida depois. Essa aqui foi a y igual a x. Depois, em rosa, foi a y igual a meio mais x. E por último, em laranja, foi a y igual a 1,2 vezes x. Então, estão todas representadas aqui. Agora, a gente vai verificar uma forma, de fato, de como a gente pode melhor ajustar esses pontos e como considerar que um determinado modelo é melhor do que o outro. Como eu falei, para a gente verificar que um modelo é melhor do que o outro, é necessário que a gente estabeleça um critério de desvio, de erro. E essa tabela quer falar um pouco sobre isso. Então, percebam que o modelo 1 foi aquele y igual a meio mais x, que é o que está representado em rosa aqui na nossa figura, tá? E aí eu peguei lá o conjunto dos 5 pontos que nós colocamos no gráfico e para cada um deles, nós calculamos a imagem utilizando essa fórmula, ou seja, qual é a imagem? É o valor de x substituído mais meio. Então, se o x é 1, a imagem é 1,5. Se o x é 2, a imagem é 2,5. 3, 3,5. 4, 4,5. 5, 5,5. Essa segunda coluna, ela fala sobre o que nós chamamos de desvio quadrático ou o erro quadrático. É a diferença entre o valor de y dado no ponto, tá, que está lá estabelecido no par ordenado, que são esses, em relação à imagem y que veio da fórmula que eu estou forçando ser a aproximação, ou seja, esse f de xi seria o valor de y caso todos os pontos estivessem na reta. Mas como todos os pontos não estão na reta, eu preciso avaliar o quão longe essas imagens estão em relação ao y original dos pontos que eu tenho. Então, aqui a gente está fazendo, olha, quem é o y é 1 e o f de x é 1 meio, então 1 menos 1 meio dá menos meio ao quadrado. Todos estão elevados ao quadrado porque a gente quer quantificar de forma positiva. Então, se a gente pensar, todos eles deram uma diferença de meio ao quadrado. Calculando a soma desses meios ao quadrado, são 5 deles, né? A soma dos erros é da ordem de 1 unidade e 25 nesse modelo, certo? Agora, e aquele modelo que nós pensamos de 1,2 vezes x, certo? Então, a ideia aqui é a mesma. Eu tenho os pontos, tá? Os mesmos 5 pares ordenados. A partir do valor de x que eu tenho, eu vou utilizar essa fórmula de 1,2 vezes x e vou calcular os valores de y correspondentes. Então, 1,2 vezes 1 dá 1,2, 1,2 vezes 2, 2,4, 3,6, 4,8 e 6, certo? Então, é 1,2 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4 e vezes 5. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos nessa tabela. Vai fazer a diferença entre o valor do ponto, do y do ponto, e o valor esperado caso esse ponto pertencesse à reta 1,2x. Então, deu menos 0,2 ao quadrado, menos 0,4, mais 0,4, menos 0,8 e 0. Somando esses 5 erros aqui, nós obtivemos uma unidade, ou seja, a soma dos erros, no caso do segundo modelo, ela é inferior à soma dos erros no primeiro modelo. Então, a soma dos erros quadráticos confirma que o segundo modelo ajusta os pontos do que melhora os pontos, né?
Deixa eu botar aqui que faltou a palavra, né, melhor aqui. Deixa eu só consertar isso. Ajusta melhor. Então, quanto menor a soma dos erros, melhor o ajuste. Certo? Deu para entender isso? Então, no caso, como 1,25 é maior do que 1, o segundo modelo é melhor. De todos os modelos lineares possíveis para um determinado conjunto de pontos, o modelo que dá o melhor ajuste é aquele que minimiza a soma de erro quadrático. Tá? Então, é aquele que dá o menor erro em si. Esse modelo é a reta de regressão por mínimos quadrados. E o procedimento para encontrá-los é o método dos mínimos quadrados, tá? Aí eu já vou colocar aqui como é que se define, então, essa reta de regressão por mínimos quadrados. Para um conjunto de pontos, não importa quantos, mas é uma quantidade finita, a reta regressão por mínimos quadrados é a função linear a zero mais a1 vezes x, ou seja, isso aqui é uma fórmula de uma função de primeiro grau, como é uma reta, não deveria ser diferente, que minimiza a soma dos erros quadráticos. Foi aquela diferença que nós vimos ali na tabela, que é a diferença entre o valor de y para os pontos estabelecidos, ou seja, y1, y2 até o yn, em relação à imagem do x, que é o y, caso eu tenha uma determinada reta como proposta de aproximação. Então, f de x1 é o valor de y, f de x2, f de xn. Forma matricial da regressão linear. Para o modelo de regressão, y igual a x vezes a mais e, ou seja, qual é a ideia aqui? Y é uma matriz que vai compor os pontos que nós já temos das coordenadas dos pontos, dados lá que nós pretendemos que pertençam a essa reta que nós queremos encontrar. X também são os pontos, e daqui a pouquinho a gente vai montar essa matriz, também vai colocar os valores da coordenada x dos pontos que nós já temos dados, certo? E o E que entra aqui é o que nós chamamos de do erro, de alguma forma, quadrático, né? É alguma coisa aí que a gente precisa ter o controle de alguma forma para saber se aquele determinado modelo se aproxima ou não do pretendido. Tá? Então, qual é o nosso objetivo no final das contas? Nosso objetivo no final das contas é encontrar, então, quem são esses coeficientes ais, ou seja, qual é o número que vai multiplicar, de fato, o x, né, para que a gente forme, então, a reta a vezes esse x, y, mais esse determinado e. Né? Deixa eu fazer uma conserto aqui também, que é quadrático, tem um i a mais aqui. Tá? E aí agora a gente, nesse exemplo 2, que percebam, são com os mesmos pontos do exemplo 1, a gente vai de fato encontrar a reta de regressão por mínimos quadrados, agora sem chute, sem nada, né? Baseado no critério, então, matricial, para poder ter de fato qual é a melhor reta que aproxima aquele nosso conjunto de pontos, tá bom? Então, o primeiro passo aí para a gente encontrar vai ser encontrar quem são essas matrizes x e y que são necessárias. Se a gente for olhar aqui, olha, a matriz A desses coeficientes, ela é composta pela matriz, o produto entre a matriz x transposta e a própria matriz, a inversa desse produto. Depois eu tenho que multiplicar pela x transposta vezes a matriz y. E quem são essas matrizes? Então, o nosso primeiro passo vai ser justamente montar essas matrizes, tá? Deixa eu colocar aqui. Passo 1. Obter as matrizes x e y baseadas nos pares ordenados a qual se pretende ajustar a reta, tá bom? Então, por definição, quem vai ser essa matriz x? Deixa eu mudar a cor do lápis aqui para
A matriz X vai ser, então, quantos pares ordenados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela vai ser uma matriz com 5 linhas. Cada linha vai ter a coordenada x correspondente a um par ordenado que eu tenha. Ah, mas professor, eu posso ter mais do que 5 pares ordenados? Pode. Tá? Então, a matriz vai ser montada, ela de fato vai depender da quantidade que eu tiver de pares. A primeira coluna sempre é composta por uns, não importa, tá? Quais são os pontos, a primeira coluna é sempre composta por uns. Eu coloquei aqui os 5 uns correspondentes. Deixa eu apagar aqui rapidamente, que ficou faltando um pedaço aqui, para a matriz dar conta direitinho. E aí, a segunda coluna dessa matriz vai ser de 5 linhas por 2 colunas, vai ser composta, então, pelos valores das coordenadas x dos 5 pontos que nós temos para utilizar nessa aproximação. Então, começando pelo primeiro par, 1, segundo par, 2, terceiro par, 4, quarto par, 4, aliás, 4 não, 3, perdão, porque é o x, 3, 4 e 5. Então, esses aqui são os valores de x dos pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e essa é a matriz x, certo? E agora a gente vai compor a matriz y, que é outra importante matriz nesse processo. A matriz y vai ser uma matriz de uma coluna e 5 linhas também. Novamente, cada linha correspondendo a um ponto, sendo que nós vamos colocar nessa matriz y os valores y das coordenadas desses pontos. Então, 1, 2, 4, 4 e 6. Esses são os valores y que nós temos nas coordenadas, certo? Aqui, ó, y1, 2, 4, 4 e 6, certo? Agora, o nosso próximo passo vai ser construir essas duas matrizes. A x transposta multiplicada pela x, ver o que vai dar, e depois a x transposta multiplicada por y, tá? Então, vamos colocar aqui. Passo 2. Obter as matrizes x transposta x. A princípio não vou fazer a inversa, daqui a pouco só. E x transposta multiplicada por y, tá bom? Então, antes da gente fazer essa conta, vou primeiro ver quem é a matriz transposta, que é algo que a gente já estudou. A transposta é simplesmente a gente trocar linha por coluna. Então, se eu tenho uma matriz de 5 linhas por 2 colunas, a minha matriz transposta vai ter 2 linhas e 5 colunas, né? Então, a primeira linha que é um 1 vai virar a minha primeira coluna, que é um 1. A segunda linha que é um 2 vai virar a segunda coluna, que é um 2. A terceira linha que é um 3 vai virar a terceira coluna, que é um 3. 1, 4, a quarta linha. E a quinta linha, um 5. Certo? E aí agora a gente vai fazer x transposto x. Então, vamos fazer o produto dessas duas matrizes. 1, 2, 3, 4 e 5. Multiplicado pela matriz x, deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos realizar então aqui
os nossos produtos. Lembrando que se essa matriz é uma matriz 2 por 5, a gente já estudou isso também, é claro que existe o produto, a gente viu que esses produtos de transposta eles sempre existem, então a quantidade de linhas, aliás, de colunas da primeira é igual a de linhas da segunda e o final vou ter que ter uma matriz 2 por 2, tá? Então, primeira linha multiplicada pela primeira coluna para a gente gerar esse elemento que está aqui. 1 vezes 1, 1, mais 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 1 vezes 1, 1. Ou seja, todos deram 1. Acabaram-se as colunas? Não. Então, eu pego a primeira linha e agora multiplico pela segunda coluna com o objetivo de obter o segundo elemento nessa mesma linha. Então, 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes 3, 3, mais 1 vezes 4, 4, mais 1 vezes 5, 5. Acabaram essas colunas, a gente vai mudar de linha então. Segunda linha, primeira coluna. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. E 5 vezes 1, 5. E para finalizar, segunda linha com a segunda coluna, eu vou ter 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. E 5 vezes 5, 25. Então, aqui a gente está com o último elemento aí dessa matriz 2 por 2, que para inverter vai ser fácil, né? Então, ao final desse primeiro passo, quem vai ser a matriz X transposta X? Então, meu primeiro elemento da matriz vai ser 5, 3, 6, 10, 14. O outro elemento aqui, 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 6. 6 mais 4, 10, 15. Então, esse elemento aqui vai ser 15. 3, 6, 10, 15 também. E por último, 5 mais 9, 14, mais 16, 30. 30 mais 25, 55. Então, essa aqui é é o resultado aqui da matriz X transposta multiplicada por ela mesma. Agora, outra matriz que a gente precisa nesse processo é a X transposta vezes Y, certo? Então, a gente vai fazer o cálculo dela agora. X transposta vezes Y. Vou copiar aqui a X transposta, que está ali em cima, que é 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5, multiplicado pela matriz Y, que foi aquela que nós obtivemos no primeiro passo. 1, 2, 4, 4, 6. 1, 2, 4, 4, 6. Deixa eu só arrumar aqui melhor. Então, a gente vai agora fazer a multiplicação. Vai dar uma matriz. Bom, vamos ver se é possível, né? Essa matriz é uma matriz 2 por 5. E essa matriz aqui vai ser a matriz 5 por 1. Então, a multiplicação existe e vai dar a matriz de duas linhas por uma coluna, né? Então, primeira linha multiplicada pela coluna vai dar os elementos ali. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4.
1 vezes 4, 4. E 1 vezes 6, 6. Certo? Acabaram-se as colunas, vamos para a próxima linha. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. E 5 vezes 6, 30. Então, vamos. Vai dar 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 4 vai dar 11. Mais 6, 17. Então, esse primeiro elemento aqui é 17. 1 mais 4, 5. 5 mais 12, 17. 17 mais 16 mais 30 vai me dar 63. Então, esse aqui é o nosso produto x transposto y, certo? Só que para a gente obter o coeficiente A, que é o nosso terceiro passo, vou precisar da inversa aqui dessa matriz 2 por 2 que a gente encontrou. Então, vou botar aqui como passo 3 o cálculo dessa inversa. Passo 3. A inversa de x transposto vezes x, certo? E como foi uma matriz 2 por 2, essa que nós encontramos, o cálculo da inversa dela não é muito complicado, né? Não precisa a gente usar Gauss-Jordan, por exemplo, né? É um processo mais simples. Como a gente viu, a inversa vai ser 1 sobre AD menos BC, esse valor multiplicado, né, por D e A, trocando a ordem, menos B, menos C, trocando os sinais. Então, AD menos BC é o produto da diagonal principal, né, menos o da secundária, que é o determinante da matriz 2 por 2, né? Então, a gente vai fazer o cálculo disso, que vai ser ali, observando que é 5 vezes 55, que dá 275, menos 15 vezes 15, que é 225. Próximo passo, então, a gente multiplica por esse valor. Tudo isso multiplicado. Agora a gente inverte aqui. Quem era A vira D, quem era D vira A. Então, 55, 5. E troco os sinais desses dois. Menos 15, menos 15. Então, a gente vai ter, na verdade, deixa eu subir aqui um pouquinho, 1 sobre 50, que vai multiplicar a matriz 55 menos 15, menos 15 e 5. Então, aqui a gente vai ter 1 sobre 50 vezes 55, que na verdade vai ser 55 dividido por 50. Vamos fazer a conta aqui de uma vez. 55
dividido por 50 vai dar 1,1. Então, aqui eu tenho 1,1. Menos 15 dividido por 50, 0,3. Então, aqui vai ser menos 0,3, que vai ser também aqui menos 0,3. 5 dividido por 50 é 0,1. E aí, a gente tem a matriz já com os valores ali do 1 sobre 50, essa é a matriz inversa. Né? E aí, a partir disso, o próximo passo vai ser descobrir a matriz dos coeficientes A. Então, vamos a ela. Matriz A dos coeficientes. Certo? Que, por definição, essa matriz A ficou estabelecida como o produto da x transposta vezes x elevado a menos 1 vezes a matriz x transposta vezes y. Só da onde a gente tirou isso, da própria definição aqui, ó, x transposta vezes x inversa x transposta y. Então, a matriz A vai ser o produto dessa matriz que a gente acabou de encontrar no passo 3, 1,1 menos 0,3 menos 0,3, 0,1 multiplicado pela matriz 1763, que é a x transposta y. 1763. Tá? Então, a gente vai fazer essa conta juntos. 2 por 2, 2 por 1, vai dar uma matriz coluna 2 por 1, o resultado dessa multiplicação. Então, considerando, deixa eu pegar mais cores aqui vivas, de preferência. Primeira linha, multiplicada pela única coluna que temos, para gerar esse primeiro elemento. A gente vai ter, então, 1,1 vezes 17 menos 0,63, 3 vezes 63, certo? E aí, fazendo os cálculos, 1,1 vezes 17 mais, aliás, menos 0,3 vezes 63. Então, deixa pra gente fazer isso aqui depois, na verdade. Vamos usar o próximo. Mudando a linha, né? Segunda linha. Multiplicando pela única coluna que temos, nós vamos ter, então, menos 0,3 vezes 17 mais 0,1 vezes 63. Vamos fazer essas contas, então, agora. Um vírgula um vezes 17. Então, deixa eu colocar aqui, isso dá 18,7. Menos 63 vezes 0,3.
menos 18,9, que vai dar esse valor aqui. Agora a gente vai por 0,3 vezes 17, 5,1. Então aqui vai entrar menos 5,1. Depois 63 vezes 0,1 dá menos 6, mais na verdade 6,3 porque é positivo. Certo? Então, considerando aqui os valores, 18,7 menos 18,9 dá menos 0,2. E menos 5,1 mais 6,3 vai dar 1,2. Bom, e o que que isso significa? Essa matriz ela me dá os dois coeficientes da reta. A reta não é uma reta comum, é y igual a x mais b. Se a gente for pensar lá usando inclusive a notação do ensino médio, do introdução ao cálculo, ou eu poderia escrever uma reta também como y igual a mx mais n, também é uma outra forma aceita para a escrita de uma reta. E aí, quando a gente determina uma reta, o nosso objetivo é descobrir os coeficientes a e b que fazem com que aquela reta seja única, ou o mn também. Então, esses dois valores, eles dão para a gente esses coeficientes. Deixa eu marcar aqui bem de outra cor para ficar bem claro. Esse aqui é o 0,2, o primeiro, ele é o coeficiente linear, que é o b ou o n, tá? Que é o b ou o n. E o outro, que é o segundo, é o coeficiente angular, que é o A ou o M de mamãe, certo? Então, sendo assim, a nossa reta de regressão, né? E aí eu vou escrever até aqui destacado. Portanto, a reta de regressão por mínimos quadrados é dada por, a partir daqueles valores ali que a gente acabou de encontrar no resultado das matrizes. Vou botar aqui a caneta em preto. Vai ser y igual a 1,2 vezes x menos 0,2, ok? Então, de acordo com o método dos mínimos quadrados e o método da regressão linear, essa é a reta que vai melhor se adequar àquele conjunto de pontos do início da nossa discussão aqui. Então, só para a gente verificar se isso é verdade, eu vou voltar lá no GeoGebra, que a gente falou tantas vezes, né, usando o GeoGebra. Vamos voltar lá para ver se de fato essa reta que a gente acabou de encontrar, ela é melhor do que as outras, né? Então, y igual a 1,2 vezes x menos 0,2, ok? Essa cor não está boa, deixa eu botar uma outra cor aqui para essa reta. Dupliquei sem querer. Vamos botar uma cor aqui bem diferente. Acho que essa aqui tá boa. Então, se a gente for olhar, vamos botar aqui, ó. Ela passa pelo ponto A, tá pertinho do B, é a reta em roxo, hein? Perto do C, do D está um pouco distante e ela passa perto do E. Então, de todas as que a gente encontrou, essa é que melhor ajusta os erros, certo? Essa reta, então, que passa, né, em roxo aqui, em comparação com as outras,
tá ok? E aí eu vou tirar as outras só para dar uma limpada aqui no desenho e a gente visualizar melhor como é que ficou, afinal de contas, a aproximação. Ficou essa, tá? E aí, deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho, que eu vou fazer um download dessa figura para a gente colocar ela lá no nosso quadro também, como a reta de regressão, tá bom? Então, depois que a gente fez aí os cálculos todos, resta-nos agora colocar a figura que coloca os pontos e a reta em questão. Só um minutinho que eu já vou colocar a reta aí. Ok? Então aqui está o desenho. Essa é a representação da reta. Deixa eu só escrever aqui igual a gente fez, para ficar claro, né, que essa é a representação, no caso da reta correta, feitos os cálculos aí utilizando a forma da regressão linear por mínimos quadrados. Então, como a gente pode perceber, o método da regressão ele faz uma aproximação considerando os erros relativos a todos os pontos envolvidos, certo? E ele utiliza matrizes, né, para fazer os cálculos. Não são cálculos muito demorados, porque tanto aquela matriz X que a gente gera, né, essa aqui, quanto a matriz Y, elas são matrizes duas linhas e colunas, colunas referentes a quantos, aliás, é, linhas, duas colunas ou uma coluna e várias linhas, as linhas referentes à quantidade de pontos que temos. Mas, no geral, vão acabar dando sempre uma matriz 2 por 2, uma matriz aqui também, duas linhas, uma coluna, e aí, no final das contas, a gente tem cálculos razoavelmente simples, inclusive para o cálculo da inversa, que era um dos problemas aí que a gente viu nos nossos últimos encontros, tá bom? Então, por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, sobretudo aí quem é da área de economia, da área de administração, engenharia de produção, vai utilizar esse tipo de abordagem, tá, em diversos conjuntos de pontos e valores, tá bom? Até a próxima. Quem gostou, curte, compartilha e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.